Graça e paz e Baba Online. Você aí que gosta de anotar, né? Que eu sei que você gosta de anotar nossos estudos, né? Anote aí o título da mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje é Quando Deus canta outra vez. Quando Deus canta outra vez. E eu quero ler com vocês um livro. Quero ver se você agora é crente, hein? Se você vai achar esse livro. Estou brincando. Sofonias. Pode usar aí o índice da Bíblia para você achar. Sofonias, fica lá no finalzinho do Velho Testamento, bem no finalzinho mesmo. Quer uma dica? Abre Mateus e vem andando para trás. Aí você vai passar por Malaquias, Zacarias, Ageu e vai chegar em Sofonias. Sofonias, hein? Qual foi a última vez que a gente leu, aprendeu ou trouxe uma palavra, ouviu uma palavra em Sofonias? Pois dentro aqui das histórias que tocam a nossa história, hoje eu quero trazer o livro de Sofonias. Vou dar até um tempinho aí para você abrir sua Bíblia, para você achar Sofonias, tá? Sofonias. É um livro muito curto, né? Claro que nós não vamos ler o livro inteiro, mas dá pra gente, ó, tem uma, duas, três páginas. Três páginas. Você, inclusive, depois pode ler com calma o todo o livro. Eu separei aqui alguns versos, mas o título da mensagem, Quando Deus Canta Outra Vez, tem muito a ver com o que a gente aprende aqui em Sofonias. Antes de mais nada, deixa eu trazer aqui um contexto, né? Porque eu sei que na nossa vida, às vezes, há aquele momento em que parece que há um silêncio de Deus. E isso gera um incômodo. A gente trabalha, canta, ora, faz, se movimenta e parece que Deus está calado. Pois é exatamente esse cenário que Judá vivia nos tempos em que Sofonias surge. Sofonias, ele surge em um cenário em que era os dias do rei Josias, ok? E aqui é uma geração antes do exílio babilônico. Então, o contexto é o tempo do reinado de Josias. Havia ali um projeto já feito de reforma do templo, só que o povo estava ocupando o templo estava cheio, tinha ritual acontecendo, os sacerdotes cumprindo à risca as suas funções, estava tudo rolando e acontecendo no cronograma religioso. Só que o coração do povo estava longe. Eles estavam insensíveis ao canto, à voz de Deus. E nesse cenário de Sofonias, o Império Assírio ele estava dominando tudo, mas estava enfraquecendo. E lá no horizonte já apontava uma ameaça gigantesca, que era da Babilônia. Ela começava a ameaçar, a crescer. O mundo estava mudando do lado de fora, mas o povo de Judá não estava percebendo isso. Eles estavam insensíveis não só a Deus, mas insensíveis a tudo que estava acontecendo ao seu redor. Estavam acomodados, indiferentes, vazios. Esse é o contexto histórico, tá bom? Aqui do livro de Sofonias. Eu estou trazendo aqui um pano de fundo. E aí, nesse cenário, ok, surge Sofonias. Sofonias, capítulo 1, verso 1, eu quero ler com você. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias. Aí tem aqui a genealogia, né? Filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Ele tinha uma linhagem. Durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Verso 2, aí vem a palavra. Sofonias já chega com o pé na porta. Destruirei todas as coisas na face da terra.
Palavra do Senhor. Olha só, em que forte. Sofonias 1, verso 1 e verso 2. Então percebe? Aqui nessa primeira parte, pessoal, eu quero tentar aqui dividir esse pequeno livro de Sofonias em pelo menos 4 partes. A primeira, ela aponta para um cenário em que o profeta ele traz um olhar para dentro, um diagnóstico, sabe? Ele está colocando aqui um diagnóstico. E já traz aqui o anúncio de um juízo. Exterminarei tudo da face da terra, diz o Senhor. É assustador ler isso, né? Só que veja, com base nesse contexto que eu trouxe aqui para vocês, de um povo apático, acomodado, ritualístico, mas sem sensibilidade para ouvir e perceber Deus, Sofonias aqui não está anunciando o fim do mundo, o Amagedon. Ele está anunciando justamente o fim daquele status quo, o da mentira, da fé que aquele povo transformou em performance, o fim da religião sem Deus, sem amor. Então aqui não é destruição, aniquilação, é purificação. Judá é o povo que, veja, conhece o nome de Deus, mas aqui nesse contexto esqueceu o seu rosto. E aí diz mais aqui, ó, por exemplo, no capítulo 1, verso 5, mais denúncia. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, e deixam de seguir o Senhor, não o buscam e nem o consultam. Olha o diagnóstico desse povo de Judá nesse tempo de Sofonias. Gente que está vivendo em idolatria, em sincretismo, está misturando tudo, adora um Senhor e adora um Moloque. É gente que está completamente insensível e perdido. Aí o profeta olha para tudo isso aqui, pessoal, e anuncia que o dia do Senhor vem, o dia em que vai destruir todas as coisas da face da terra. Eu sei que pode parecer algo duro, e à primeira vista você ouvindo isso, nossa, a Ibabe está pregando sobre isso. Mas aqui eu quero que a gente entenda, porque há uma denúncia aqui para a apatia espiritual daquele povo. E como é que essa história aqui toca a nossa história hoje? Porque a gente também vive hoje em um tempo em que o pecado mais sutil, eu diria, porque ele parece inofensivo, mas nos domina, se a gente marcar bobeira, é o da apatia espiritual. Uma oração que eu tenho feito sempre, pessoal, é a Senhor, livrai-me da insensibilidade. Você quer medir o nível da sua espiritualidade? A gente está chegando agora no final do ano, né? É normal no final do ano a gente fazer o balanço. Pô, novembro, dezembro, comecei com tantos quilos, terminei com tanto. Comecei com tanto dinheiro na conta, terminei com tanto. Comecei correndo, se você é corredor, né? 2 km, agora corro 6. Beleza, faz esse balanço. Mas você já parou para pensar de fazer um balanço para você medir o seu nível espiritual? Qual é o tipo de categoria que você usa para medir isso? O tempo que você foi na igreja, o tempo que você frequentou aqui a Bible Online, quantas vezes você participou de eventos eclesiásticos? Ó, o povo de Judá estava mandando muito bem no templo, mas estava apático, porque a verdade é que o nosso nível de espiritualidade está intimamente ligado ao nosso nível de sensibilidade. Se você está mais insensível ao que acontece à sua volta, meu irmão e minha irmã, isso mostra que você está menos espiritual. Amém? Se eu estou mais insensível ao que acontece ao meu redor, distraído, andando como quem não se importa mais ao que acontece ao nosso redor,
eu me tornei mais insensível, logo menos espiritual. Nunca se esqueça disso. É como viver de maneira automática, sabe? É cantar sem escutar o que se canta. E a gente corre o risco de acontecer isso. A gente pode estar aqui agora, nesse exato momento, e estar aqui só sentado e não estar presente. É esse o diagnóstico do povo, um povo apático. Tanto é que no capítulo 2, no verso 3, ó o que Sofonias fala, ó. Busquem o Senhor. Primeiro ele faz a constatação, ó, vocês são apáticos, vocês adoram o Senhor e adoram Moloque, vocês estão aí vivendo distantes. Aí no verso 3 do capítulo 2, ele fala, ó, busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Ele está chamando de volta. É quase que um saculejão, sabe? Acorda! Jogando água fria na cara do povo. Desperta! O Sofonias de hoje, 2025, ele grita contra a apatia espiritual do mundo moderno, pessoal. E cuidado, porque a gente está aqui na IBAB Online, super moderno, mas a gente pode cair nisso. Sofonias aqui, ele é contra uma fé que fala de Jesus de domingo, mas é cada um por si na segunda. Cuidado. Que levanta a mão a Deus em louvor, maravilhoso, mas não estende a sua mão ao próximo em amor. O Sofonias aqui está gritando contra essa espiritualidade mecânica, performática, que gosta do culto, mas passa longe da conversão em direção ao próximo. E é nesse cenário aqui de Sofonias, nessa primeira parte, que mostra um Deus que, ó, entre aspas, tá calado, mas não é Deus que se calou, foi a percepção e a sensibilidade do povo que se enrijeceu. Então, antes de Sofonias aqui está preparando o caminho, ok? Antes de ele anunciar, e você vai ver que o fim é maravilhoso, a conclusão do livro de Sofonias é lindo, mas antes de Deus cantar em nós, ele precisa calar, silenciar o barulho da nossa religiosidade performática. Amém, Babilônia? Até aqui tudo bem? Sofonias traz para a gente esse primeiro recorte. É um convite a um olhar para dentro, convocando o povo ao arrependimento. Aí a parte 2 do livro de Sofonias, nós estamos aqui estudando o livro inteiro de Sofonias, pegando algumas partes, ok? Amém? Vamos lá. Agora, se a primeira parte é um olhar para dentro, um diagnóstico, trazendo ó, apatia espiritual, isso é que está acontecendo entre vocês. Agora ele começa a trazer o povo para um olhar para fora. A parte 2 do livro, que começa aqui no capítulo 2, vai até ali o final do capítulo 2, é um convite agora a olhar para fora. E olha que interessante. Nos versos aqui do capítulo 2, verso 4, verso 5. Eu não vou ler não, gente, porque senão fica muita coisa aí, a gente vai gastar muito tempo. Você pode ler depois com calma. Mas o verso 8, o verso 9, ó, tudo aqui, ó, o castigo da Filistia, o castigo de Moabe e de Amon, o castigo da Etiópia, no verso 12, o castigo da Assíria. Ele está falando o seguinte agora para o povo, ó, deem uma olhada para quem está ao seu redor. No oeste, Filistia. São inimigos tradicionais. Os filisteus do povo de Israel. A leste, você tem aqui Moabe e Amon. Que, se você for ver lá, são os descendentes de Ló. Historicamente arrogantes contra Judá. Etiópia no sul, que era um símbolo de poder e comércio da época. A Assíria no norte, que era na época que o império dominante, que invadiu o reino do norte de Israel. Aqui agora no capítulo 2, pessoal, Sofonias está dizendo, olha só, vocês estão vendo tudo isso ao seu redor? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo com essas nações?
Aí ele fala aqui, ó, por exemplo, no verso 4: Gaza será abandonada, Ascalon ficará arruinada. Ele começa a anunciar o fim desses poderes vigentes da época. É mais ou menos assim, ele está dizendo, ó, vocês estão insensíveis à voz de Deus e também estão insensíveis, imperceptíveis ao que está acontecendo ao seu redor. Em outras palavras, ó, pau que dá em Chico, dá em Francisco, tá? Não pensa que é porque vocês é o povo de Deus, Judá, Israel, que o fim de vocês não vai ser parecido com o dessas nações, em que estão insensíveis, estão vivendo cada um para o seu próprio umbigo e estão à beira da ruína. Olha que interessante. Aí no verso 13 do capítulo 2, pessoal, diz assim, ó, o castigo da Síria, ó, capítulo 2, verso 13. Sofonias está falando, ó, ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. Aqui nessa parte 2, Sofonias está convidando o povo a olhar para os impérios vigentes da época e dizer, olha só como eles são orgulhosos. E eles estão à beira da destruição, porque estão insensíveis ao que está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, todo império ele traz um orgulho que, na verdade, é um perfume exagerado para esconder o cheiro da morte. Eu não sei se você, aqui não tem nada contra, tá? Não sei se você é essa pessoa, ou você conhece algum irmão, alguma irmã que toma banho de perfume, sabe? Que a pessoa entra na porta, você já sente o cheiro invadindo a casa, né? Tem gente que é assim, né? E eu sempre pergunto, caramba, como esse perfume tá exagerado? Será que não é pra, de repente, sei lá, né? Esconder algum cheirinho ruim? Tô brincando, hein? Se você usa isso, mas o fato é, o orgulho dos impérios é um perfume, uma ostentação, uma altivez que esconde um cheiro da morte. É isso que Deus está, através de Sofonias aqui, revelando para aquele povo. Ele está mostrando para aquele povo que Deus é o Senhor de toda a história, que Deus não age só em Judá, ele não é tribal, ele não é Deus de um povo. Ele é o Deus que sustenta o universo e está agindo. Está agindo na Filistia, em Moabe, em Amon, na Etiópia, na Síria, e está dando mais um saculejão. Se na primeira parte ele dá um saculejão para dentro, aqui agora ele dá um saculejão para fora. Fala, pessoal, acordem! Olha ao redor, ninguém está fora do agir de Deus. E vocês estão aqui insensíveis. Ei, Deus, e Babi Online, está agindo agora e sempre agiu para além das nossas portas e paredes e encontros. O Espírito Santo sopra. Ninguém sabe de onde vai, de onde vem. Ele está aí. Às vezes a gente tem um olhar muito míope e egocêntrico do agir de Deus. Deus está agindo. E é isso que Sofonias está dizendo aqui para o povo. E mais, ele está dizendo, nesse mundo aqui de nações que se acham donas da verdade, ele está lembrando, ó, todo império cai. Todo império cai quando abandona a humildade. Porque você vê que ele está chamando o povo ao arrependimento para voltar para a humildade e está usando a altivez dos povos vizinhos como exemplo da ruína. Como é que isso aqui hoje toca a nossa vida? Porque hoje temos aí muitos impérios em pé. Mudaram-se os nomes, mas o fenômeno é o mesmo. É o mesmo orgulho. Pessoa que bate no peito, governos que batem no peito e fala eu sou, eu é que mando, não há outro além de mim, eu sou o dono disso tudo. É um discurso de autossuficiência, de absoluto. Hoje, a gente pode pegar esse convite aqui de Sofonias a olhar para fora e a gente trazer para dentro de nós também, porque às vezes a gente, como seres, pessoas, a gente pode acreditar que de repente o sucesso que eu tenho tido hoje, o lugar que eu estou hoje, me faz invencível. Aí, sabe o que a gente faz? A gente constrói nosso próprio império particular, a nossa Nínive, em nosso próprio coração.
E Sofonias está dizendo: ei, meu irmão, minha irmã, todo Nínive um dia cai, todo império um dia cai. Ai de vocês. Então, na primeira parte, Sofonias dá um sacolejão no interior, revelando a apatia espiritual do povo e convocando ao arrependimento. Na parte 2, ele dá uma sacolejada para olhar para o exterior, para que o povo tenha discernimento para olhar o que acontece no mundo lá fora e ter como referência: olha, olha o andar da carruagem. E a insensibilidade nossa, às vezes, é tão grande que a gente perde de vista a tendência que o mundo está tomando. A gente não está vendo que se mudar o jeito, se não mudarmos o jeito de ser humano, vai dar ruim. É insustentável. Mas a insensibilidade tira da gente até o senso de responsabilidade e de juízo. A pessoa age como se não houvesse amanhã, porque está apático. Virou The Walking Dead, um zumbi. Não percebe o que está acontecendo. Aí na parte 3 do livro de Sofonias, ele agora ele traz um convite, um olhar, uma lupa para Jerusalém. Olha que interessante. Você sabe que Jerusalém, né, aqui nesse contexto, o reino estava dividido em Reino do Norte, capital Judá, e Reino do Sul, que fica Jerusalém, onde fica o templo. E aí aqui agora, na parte 3 do no capítulo 3 de Sofonias, ele convida de novo o povo a olhar para dentro, só que agora com um aspecto muito pontual, religioso. Igreja, Jerusalém, porque é onde o templo funciona, é onde estava toda a sistemática. Aí olha só, no capítulo 3 de Sofonias, verso 1, olha o que diz: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Conhece alguém assim? Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Uau, que forte, hein? Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Olha o verso 5 do capítulo 3. Aqui está o maior juízo, ó. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Quer dizer, Deus está presente no meio de vocês, ele está cantando, mas vocês não percebem. Aqui está o maior juízo, é Deus estar presente e a gente não perceber, por conta da nossa apatia. Sofonias aqui está denunciando Jerusalém. Olha para dentro da cidade, ele vê corrupção, lideranças que devoram em vez de cuidar, profetas que vendem o nome de Deus por influência. Tá parecendo com os 2025 isso aqui ou não, pessoal? Sofonias está atual, né? Mesmo depois, lembra que Sofonias está no tempo do rei Josias. Josias foi quem reformou o templo. Então, mesmo depois da reforma do templo, o templo estava um brinco, aparentemente, mas estava sem essência. Porque reformaram o templo, mas o coração não mudou, só tinha ritual. Sabe o que a gente aprende aqui, pessoal? Religião sem arrependimento, sem amor, é a forma mais sofisticada de idolatria. É quando a gente se preocupa muito em fazer as coisas de Deus, mas perde de vista o Deus, dono de todas as coisas. E aqui ele está trazendo um contraste no sentido de, olha, vocês são a cidade santa, mas vocês estão iguaizinhos às outras cidades que eu falei, porque a fé se perdeu.
E vocês, com isso, perderam, inclusive, a vergonha na cara, porque se houvesse vergonha, tava bom. O problema é que não tem nem mais vergonha, faz e nem sente. Eu aprendi com o pastor Caio Fábio uma frase que eu levo para minha vida. Se você peca em paz, alguma coisa está errada com você. Quando você agora é de Deus, está em Jesus, é impossível você pecar em paz. Você até peca, mas não peca em paz. Porque você fica sensível, você fica incomodado, o Espírito Santo te constrange, você busca arrependimento. Para quê? Para não cair de novo. Só que esse povo aqui estava insensível. A gente pode encher a nossa agenda ministerial, mas está vazio de coração e de misericórdia, pessoal. A gente pode fazer um monte de encontro, encher a nossa agenda de culto, ter um monte de coisa legal. E é legal, a IBAB, poxa, maravilha. As celebrações são lindas. E vai continuar. Nossos encontros IBAB Online, maravilhoso. Mas o que que isso gera? Esse verso 5 do capítulo 3 é muito forte. O Senhor está no meio de vocês, mas vocês não percebem. Deus está presente, mas a cidade não percebe. E volto a dizer, esse é o maior juízo. Deus está no meio e ninguém nota. Deus está no meio das cidades, das ruas, das vielas, e a gente não nota. Não nota. Então veja o cenário aqui de Sofonias, né? Só que agora a coisa começa a melhorar. Ele faz ali um diagnóstico da apatia espiritual daquele povo, convoca esse povo para o arrependimento e mostra as cidades e poderes, nações vizinhas, de como Deus está agindo nelas. Traz de novo um diagnóstico agora voltado para a religiosidade de Jerusalém, para convidar o povo a ter uma espiritualidade sincera, pura. Só que aí agora, a última parte do livro, que é o final do capítulo 3, a chave muda. Ele traz um cântico de esperança. E aqui Sofonias está anunciando: olha, vocês serão levados em exílio, mas no fim vocês vão voltar. E Deus vai estar no meio de vocês e vai restaurar a sorte de vocês. Agora ele começa a mudar e trazer essa mensagem de esperança. É um de repente que tudo muda. No capítulo 3, verso 9, olha o que diz, Sofonias 3, verso 9. Aqui já é a parte final do livro. Olha como é que muda, ó. Então depois de todo o diagnóstico, de todo o cenário de juízo, então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Aí no verso 14: cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Olha aí Deus cantando de novo. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Olha o grande final. Agora, o mesmo Deus que Sofonias anunciou como presente para trazer juízo frente àquele cenário de apatia, agora ele começa a cantar. O Deus que estava ali no templo, mas ninguém percebia, estava em silêncio, ele agora ali rompe esse silêncio apático com uma nova canção. Aqui, historicamente, Sofonias, como falei, está já antevendo o retorno do exílio, pessoal. Você sabe que o povo ficou exilado na Babilônia. Então, aqui ele não só está anunciando o exílio, como já antevendo o retorno. É muito legal isso, porque ele já. O profeta ele fala do recomeço antes mesmo do fim, né? É meio louco, né? Ele já fala: ó, vocês vão voltar, mas antes de voltar vai ser levado exilado. Mas eu estou já dizendo: o recomeço antes do fim é esse. Mas isso aqui aponta para algo muito maior, que eu quero trazer para a gente para finalizar.
O dia em que Deus habitaria novamente entre vós, ele está dizendo. E o que te faz lembrar isso, Bibabe Online? O que te lembra Deus em nós? O que te lembra isso? Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1, versículo 14. Jesus. Jesus é o canto de Deus na forma mais humilde e humana. É Ele cantando de novo no meio de nós. Aqui, Sofonias, e você pode olhar para isso aqui agora perfeitamente e ver Jesus nisso. Porque veja, o que Sofonias está dizendo? Olha só, Deus vai restaurar a esperança de vocês. Ele está no meio de vocês e vai voltar a cantar. E ele não vai voltar a cantar não é porque vocês são perfeitos, mas porque ele ama vocês. É Deus que vem até nós. É Ele que toma iniciativa. É Ele que desce. É Ele que vem. E meu irmão, minha irmã, eu e você, a gente fracassa. A gente se afasta. A gente sente vergonha de nós mesmos. Mas eu quero dizer para você, a partir desse livro de Sofonias, dessa história, que há um Deus que ainda acredita em você. Ele acredita em você o bastante para cantar sobre a sua vida. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de nós. Amém? É um Deus que volta a cantar. É um Deus que canta outra vez. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele insiste em nos amar. Então, aqui o resumão da ópera de Sofonias, ele começa com o silêncio de Deus, um povo que não percebe Deus, Deus está no meio, mas o povo está apático. Ele termina com o canto de Deus, com a restauração. Entre um marco e outro, o silêncio e o canto, acontece o juízo, o dia do Senhor, arrependimento, restauração, e tudo isso apontando para Jesus. Para Jesus. Se eu pegar agora um óculos aqui de Jesus e ler Sofonias, eu consigo ver perfeitamente o cordeiro calado, silenciado, que foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro, para que o amor do Pai pudesse cantar de novo em nossas vidas. Eu vejo aqui um cenário onde Jesus nos conduz em amor, mostrando na cruz o que eu e você merecíamos, constatação da nossa miséria, nossa apatia. O juízo que nos trouxe a paz caiu sobre ele e agora ele ressurge com um cântico novo em nossa vida. Isso é lindo. Então, como é que a história de Sofonias toca a nossa história? Ela toca a nossa história quando a gente aprende que quando há um silêncio aparente de Deus, é o tempo da gente examinar nosso coração. Não foi Deus que ficou calado, é a gente que está insensível. E esse momento é um momento que a gente é convidado ao arrependimento, para olhar para dentro, porque a vida pode estar cheia de movimento, ainda mais final de ano, né? Natal, Ano Novo, correria, mas o coração parou faz tempo. Esse silêncio de Deus é um espelho da nossa distração espiritual e é uma constatação para Ele cuidar de nós e voltar a cantar. Sofonias, essa história, toca a minha história, a sua história, aprendendo o seguinte, ó, o juízo, destruirei todas as coisas da face da terra. Ei, esse juízo aqui não é destruição no sentido de aniquilação, é purificação. É Deus gritando assim, ó, me dá espaço para agir em você. Tem muita coisa aí em você que tem que ser retirada. Eu quero tirar de você o que nunca era para ser, está em você. Deus quer tirar de nós o que nunca era para estar em nós.
Aí ele confronta, ele vem em amor. O juízo antecede a restauração, porque Deus é amor. Até em seu juízo há amor. A história de Sofonias toca a minha história, dizendo que, ó, todo império que a gente constrói precisa cair. E há impérios em nossa alma, de vaidade, autossuficiência, altivez. Eu dou conta. Toda vez que eu falo eu dou conta, não preciso de ninguém, eu estou erguendo uma Nínive dentro de mim. Aí Deus vem e fala: Ô meu irmão, minha irmã, derruba esses impérios aí. Eu trabalho na humildade. Eu preciso reconstruir seu coração sobre o alicerce da graça. Pela graça de Deus eu sou o que sou, diz o apóstolo Paulo. Eu não me banco na minha altivez, na minha força do braço, mas é na graça que se aperfeiçoa, que se fortalece em nossa fraqueza. A história de Sofonias toca a nossa história, meu irmão, para que a gente possa servir a Deus sabendo que está servindo a Deus e tomar cuidado para não servir a Deus sem perceber que está servindo a Deus. Porque é assim que estava Jerusalém, cheia de ritual, mas vazia, oca. Deus estava no meio, mas ninguém percebia. E no fim, Sofonias toca a nossa história, porque esse cântico de Deus, o Deus que canta outra vez, quando Deus canta outra vez, é a resposta, é a esperança que nasce de um coração arrependido. Isso é lindo demais. E em Jesus, o próprio Deus virou música. O Deus Emanuel. Assim como em Sofonias termina dizendo, ó, Deus está em seu meio. Em Jesus, Deus está conosco e em nós. É presença, presença em todo o tempo. Então, em Babilônia, Online, eu quero nessa hora que essa história de Sofonias possa reverberar em sua vida e que a nossa oração seja: Senhor, tira de mim aquilo que nunca era para ter sido colocado em minha vida. Ainda que isso vá doer, que eu não perca a sensibilidade de ver o seu agir à minha volta e que eu possa, em Jesus, perceber e sentir e viver o Senhor, porque o Senhor em Jesus é a canção que nunca mais se cala, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém, Babilônia. Amém. Essa é a história de Sofonias. E essa pode ser a nossa história. Que a gente esteja sensível. E se a apatia está nos tomando, a hora agora de levantar a bandeira e falar: Senhor, salva-me da minha insensibilidade. Amém e amém. Em nome de Jesus. Deixa eu convidar aqui meu amigo, Pastor Carlos Bregantin. Deixa eu liberar aqui o microfone. Pastor Brega, meu irmão, meu amigo, meu amado, vê se você consegue liberar seu microfone aí para que você possa reverberar sobre, ver que você ouviu a palavra inteira, então, e orar em cima de tudo isso nesse espírito, para que o Senhor possa nos conduzir. Amém? Alô, pode falar? Oi, é o pastor Bregantin, minha irmã. Depois você pode falar, agora a gente vai orar, tá bom? Pastor Brega, tá Tá. por aí? Olá, queridas e queridos, boa noite. Bruno, obrigado pela oportunidade. Estão me ouvindo, né? Sim, pastor, tudo ótimo, maravilha. Deixa eu botar você aqui na tela. Muito, muito oportuna a sua palavra e gerou em mim uma incomodação. E eu gosto muito quando a palavra do Senhor me incomoda, me tira do conformismo, da comodidade, me tira da mesmice
E obrigado pelas boas colocações feitas, mano. Foi muito bom. Bom estar aqui com vocês. Uma alegria. Sou um dos entusiastas do IBAB Online e ainda mais feliz quando a decisão da IBAB foi de escolher o Bruno para ser esse pastor online, mas aqueles que o conhecem presencialmente sabem muito bem do tipo de pastor que ele é, e aqueles que tiverem oportunidade vão saber, né? Então, aproveitem dele no melhor sentido da palavra. Ele é muito competente e tem um coração muito pastoral. Obrigado. Eu oro para que aquilo que ouvimos aqui hoje nos instabilize, sabe assim? Nos instabilize, né? Tire a gente do conforto, né? E nos conduza para perto do Senhor e ali a gente encontre esse lugar seguro. Você disse uma coisa que eu traduziria assim, Bruno, e eu acredito muito nisso. Manos, manas, acreditem, Deus confia mais em nós do que nós nele. Deus confia mais em nós do que nós nele. Acreditem nisso, né? Ele vai aos limites e ultrapassa todos os limites, porque ele acredita em nós, né? E ele nos deseja mais do que a gente a ele. Então, esse é um lugar muito seguro para a gente estar, né? Diante do Senhor. Que bom. Eu já estou excedendo na palavra, eu fui convidado para orar e é o que eu quero fazer agora. Deus nosso Pai querido, como é bom a comunhão dos irmãos, como é bom a tecnologia nos permitir estes encontros. E como é bom saber que a partir dessas conexões digitais, há muitas conexões que prosperam para presencialidade ou até mesmo para intimidade e para conversas privadas e para encontros. Essas conexões permitem mobilizações uns em direção aos outros, outras. Essas conexões elas viabilizam processos entre nós, processos que nos resgatam e nos trazem de volta à consciência que precisamos em Ti e no Evangelho. Então, muito obrigado, Senhor, por essa plataforma, por esse lugar e pela maneira cuidadosa, zelosa, apropriada, adequada, competente que a Igreja Batista de Água Branca tem disponibilizado para reunir tantos irmãos e tantas irmãs. Oro por cada um, oro por cada uma, onde quer que estejam, seja o lugar onde está ou ali no ambiente da casa, às vezes ainda do trabalho, do carro, no quarto, enfim, que cada um e cada uma tenha recebido da tua parte esse alerta, esse alerta de não nos conformarmos com os ritos, com as liturgias, com a religiosidade, porque elas podem roubar a nossa alma. Nós queremos e precisamos ter nossas almas saciadas em Ti. E obrigado porque a Tua palavra é fonte de água viva e a Tua palavra nos indica para Jesus, essa fonte inesgotável. Pai, é certo que há entre nós quem precisa de cura, é certo que há entre nós quem precisa de livramento, é certo que há entre nós quem precisa de respostas, de soluções, mas nós sabemos que tu és a resposta para tudo que nós precisamos. O Senhor, além daquilo que o Senhor pode fazer e nos dar, tu és a resposta que nós precisamos. E em ti
E em ti nós encontramos a nós mesmos. E quando nos encontramos a nós mesmos, reconhecemos quem somos e corremos para ti. De que seja assim hoje, aqui conosco, de que de mãos dadas, mesmo que virtualmente, nos prostremos diante de ti e cantemos contigo uma nova canção. É assim que eu oro, Pai, muito agradecido por essa hora tão gostosa e por ouvir a tua palavra de maneira tão terna, tão meiga, tão afetuosa, como foi ouvir o teu filho Bruno. Guarda esse teu filho, guarda-o em ti e para ti mesmo. Eu oro assim, muito agradecido, no bom e santo nome de Jesus. Amém, amém Amém, e amém. amém. Amém, meu Amém. amigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E pessoal, ó, em breve aí, Pastor Brega vai estar aqui com a gente, né, pastor? Vamos combinar aí uma data, trazer uma palavra. Vamos. Vocês já perceberam aí? Muita gente já conhece, com certeza, mas quem não conhece tem o prazer de ouvir essa pastoral linda. Obrigado, Brega. Você nos abençoa muito aqui. Eu fico muito feliz. E eu gosto que as coisas com a gente é assim, né? A gente manda um zap rapidinho, vambora, bora. É o famoso bora, 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 bora. É assim. Então, louvado seja Deus, Brega. Obrigado, Ô, Bruno, obrigado ô, mesmo. Bru- ô, Ah, Bruno, é tranquilo, né? Porque eu estou aqui no meu escritório, aqui em casa eu não preciso pegar ônibus, não preciso isso. pegar meu carro, não preciso sair do lugar. E daqui a gente vai para tantos lugares, né, onde estão esses irmãos e irmãs queridas, queridos. Desejo uma boa noite, um bom final de semana. E logo a gente está de volta aqui. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Eu queria muito já ter estado aqui para sentir Isso. esse clima aqui entre vocês. E me fez bem, me fez muito bem. Obrigado. Louvado seja Deus. Tamo junto, Brega. E é isso. Tamo junto e vamos juntos. Deus abençoe. Eu sei que você hoje ainda tem lá o seu. Hoje é quarta. Não, hoje é quinta. Você tem a voz do Peregrino hoje, 9h30 ainda. Então daqui a pouquinho. O Brega também é um pastor online, gente. Isso aí, ó. Deus abençoe, mano. Tamo junto, hein? E aqui, pessoal, vocês percebem? Nós vamos agora separar aqui as salas para você que queira e você que pode também, lógico, tá bom? Que você possa aí entrar na sala da sua região, região sul, sudeste, norte, nordeste. Para isso que o Brega falou, é estreitar as conexões, é conversar, é se sensibilizar. Então eu louvo a Deus que a Bible Online tem conseguido prover esse ambiente, né? Então eu vou pedir aqui para o time agora. Um abração, Brega. Tamo junto, hein? Deus abençoe. Eu vou. Beijo no coração. Eu vou pedir aqui pro time agora separar as salas e a gente. Você que pode, você entra, ok. Eu sei que às vezes tem um horário, mas vale a pena ficar uns 30 minutinhos, né? 40. Eu falo 30 minutinhos, cadê a irmã André? A pessoa fala, Pastor Bruno, só 30 minutos, só 40, irmão. Aí vira a vigília, mas aí continua a resenha depois. Troca o WhatsApp e vai, né, Margarete? Né, Francine? Vai embora.